Vamos dar continuidade à leitura do livro O Alienista. Nós estamos no capítulo 5. Como o capítulo 5 é um pouco grandinho, eu vou dividi-lo em duas partes. Então nós vamos fazer agora a primeira parte do capítulo 5, chamado O Terror. 4 dias depois, a população de Itaguaí ouviu consternada a notícia de que um certo Costa fora recolhido à Casa Verde. Impossível! Qual impossível? Foi recolhido hoje de manhã. Mas, na verdade, ele não merecia ainda em cima depois de tanto que ele fez. Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. Herdara 400 mil cruzados em boa moeda do el-rei Dom João V, dinheiro cuja renda bastava, segundo lhe declarou o tio no testamento, para viver até o fim do mundo. Tão depressa recolheu a herança como entrou a dividi-la em empréstimos sem usura. 1000 cruzados a um, 2000 ao outro, 300 a este, 800 àquele, a tal ponto que, no fim de 5 anos, estava sem nada. Se a miséria viesse de chofre, o pasmo de Itaguaí seria enorme, mas veio devagar. Ele foi passando da opulência à abastança, da abastança à mediania, da mediania à pobreza, da pobreza à miséria, gradualmente. Ao cabo daqueles 5 anos, pessoas que levavam o chapéu ao chão, logo que ele assomava no final da rua, agora batiam-lhe no ombro com intimidade, davam-lhe piparotes no nariz, diziam-lhe pulhas. E o Costa, sempre liano, risonho. Nem se lhe dava de ver que os menos corteses eram justamente os que tinham ainda a dívida em aberto. Ao contrário, parece que os agasalhava com maior prazer e mais sublime resignação. Um dia, com um desses incuráveis devedores lhe atirasse uma chalaça grossa e ele se risse dela, observou um desafeiçoado com certa perfídia. Você suporta esse sujeito para ver se ele lhe paga. Costa não se deteve um minuto, foi ao devedor e perdoou-lhe a dívida. Não admira, retorquiu o outro, o Costa abriu mão de uma estrela, que está no céu. Costa era perspicaz, entendeu que ele negava todo o merecimento ao ato, atribuindo-lhe a intenção de rejeitar o que não vinha meter-se na algibeira. Era também pundonoroso e inventivo. 2 horas depois achou o meio de provar que lhe não cabia um tal labéu. Pegou de algumas dobras e mandou-as de empréstimo ao devedor. Agora espero que, pensou ele sem concluir a frase. Esse último rasgo do Costa persuadiu a crédulos e incrédulos, ninguém mais pôs em dúvida os sentimentos cavalheirescos daquele digno cidadão. As necessidades mais acanhadas saíram à rua, vieram bater-lhe à porta com os seus chinelos velhos, com as suas capas remendadas. Um verme, entretanto, roía a alma do Costa. Era o conceito do desafeto. Mas isto mesmo acabou. 3 meses depois veio pedir-lhe uns 120 cruzados com promessa de restituir-los daí a 2 dias. Era o resígnio da grande herança, mas era também uma nobre desforra. Costa emprestou o dinheiro logo e sem juros. Infelizmente, não teve tempo de ser pago. 5 meses depois, era recolhido à Casa Verde. Imagina-se a consternação de Itaguaí quando soube do caso. Não se falou em outra coisa. Dizia-se que o Costa ensandecera no almoço. Outros que de madrugada. E constavam-se os acasos que eram furiosos, sombrios, terríveis, ou mansos e até engraçados conforme as versões. Muita gente correu à Casa Verde e achou o pobre Costa tranquilo, um pouco espantado, falando com muita clareza e perguntando por que motivo o tinham levado para ali. Alguns foram ter com o alienista. Bacamarte aprovava esses sentimentos de estima e compaixão, mas acrescentava que a ciência era a ciência e que ele não podia deixar na rua um mentecapto. A última pessoa que intercedeu por ele, porque depois do que vou contar ninguém mais se atreveu a procurar o terrível médico, foi uma pobre senhora, prima do Costa. O alienista disse-lhe confidencialmente que esse digno homem não estava no perfeito equilíbrio das faculdades mentais, à vista do modo como dissipara os cabedais que
Isso não, interrompeu a boa senhora com energia. Se ele gastou tão depressa o que recebeu, a culpa não foi dele. Não? Não, senhor. Eu lhe digo que o negócio se passou. O defunto meu tio não era mau homem, mas quando estava furioso era capaz de nem tirar o chapéu ao Santíssimo. Ora, um dia, pouco tempo antes de morrer, descobriu que um escravo lhe roubara um boi. Imagine como ficou. A cara era um pimentão, todo ele tremia, a boca escumava. Lembra-me como se fosse hoje. Então, um homem feio, cabeludo, em mangas de camisa, chegou-se a ele e pediu água. Meu tio, Deus lhe fale na alma, respondeu que fosse beber ao rio ou ao inferno. O homem olhou para ele, abriu a mão com ar de ameaça e rogou esta praga. Todo o seu dinheiro não há de durar mais de 7 anos e um dia, tão certo como isto ser o sino Salamão. E mostrou o sino Salamão impresso no braço. Foi isto, meu senhor, foi esta praga daquele maldito. Bacamarte espetara na pobre senhora um par de olhos agudos como punhais. Quando ela acabou, estendeu-lhe a mão polidamente, como se o fizesse a própria esposa do vice-rei, e convidou-a a ir falar ao primo. A mísera acreditou. Ele levou-a à Casa Verde e encerrou-a na galeria dos alucinados. A notícia desta alevosía do ilustre Bacamarte lançou o terror à alma da população. Ninguém queria acabar de crer que, sem motivo, sem inimizade, o alienista trancasse na Casa Verde uma senhora perfeitamente ajuizada que não tinha outro crime senão o de interceder por um infeliz. Comentava-se o caso nas esquinas, nos barbeiros. Edificou-se um romance. Umas finesas namoradas que o alienista outrora dirigira à prima do Costa, a indignação do Costa e o desprezo da prima, e daí a vingança, era claro. Mas a austeridade do alienista, a vida de estudos que ele levava, pareciam desmentir essa tal hipótese. Histórias. Tudo isso era naturalmente a capa do velhaco, e um dos mais crédulos chegou a murmurar que sabia de outras coisas, não as dizia por não ter certeza plena, mas sabia, quase que podia jurar. Você que é íntimo dele, não nos podia dizer o que há, o que houve, que motivo? Crispim Soares, o melhor amigo, derretia-se todo. Esse interrogar da gente inquieta e curiosa, dos amigos atônitos, era para ele uma consagração pública. Não havia duvidar, toda a população sabia, enfim, que o privado do alienista era ele, Crispim, o boticário, o colaborador do grande homem e das grandes coisas. Daí a corrida à botica. Tudo isso dizia o carão jucundo e o riso discreto do boticário, o riso e o silêncio, porque ele não respondia nada. 1, 2, 3 monossílabos, quando muito soltos, secos, encapados no fiel sorriso constante e miúdo, cheio de mistérios científicos que ele não podia, sem desdouro nem perigo, desvendar a nenhuma pessoa humana. Há coisa, pensavam os mais desconfiados. Um desses limitou-se a pensá-lo, deu de ombros e foi embora. Tinha negócios pessoais, acabava de construir uma casa suntuosa. Só a casa bastava para deter e chamar toda a gente, mas havia mais. A mobília que ele mandara vir da Hungria e da Holanda, segundo contava, e que se podia ver do lado de fora porque as janelas viviam abertas, e o jardim, que era uma obra-prima de arte e de gosto. Esse homem que enriquecera no fabrico das albardas tinha tido sempre o sonho de uma casa magnífica, jardim pomposo, mobília rara. Não deixou o negócio das albardas, mas repousava dele na contemplação da casa nova, a primeira de Itaguaí, mais grandiosa do que a Casa Verde, mais nobre do que a da Câmara. Era a gente ilustre da povoação, havia choro e ranger de dentes quando se pensava ou se falava, ou se louvava a casa do albardeiro, um simples albadeiro, Deus do céu. Lá está ele embasbacado, diziam os transeuntes de manhã. De manhã, com efeito, era costume do Mateus estatelar-se no meio do jardim com os olhos na casa, namorado, durante uma longa hora até que vinham chamá-lo para almoçar. Os vizinhos, embora o cumprimentassem com certo respeito, riam-se por trás dele que era um gosto.
Um desses chegou a dizer que o Mateus seria muito mais econômico e estaria riquíssimo se fabricasse as albardas para si mesmo, epigrama ininteligível, mas que fazia rir as bandeiras despregadas. Agora lá está o Mateus a ser contemplado, diziam à tarde. A razão deste outro dito era que de tarde, quando as famílias saíam a passeio, jantavam cedo, usavam Mateus postar-se à janela, bem no centro, vistoso, sob um fundo escuro, trajado de branco, atitude senhoril, e assim ficava 2 e 3 horas até que anoitecia de tudo. Pôde crer que a intenção do Mateus era ser admirado e invejado, posto que ele não a confessasse a nenhuma pessoa, nem ao boticário, nem ao padre Lopes, seus grandes amigos. E, entretanto, não foi outra a alegação do boticário quando o alienista lhe disse que o albardeiro talvez padecesse de amor das pedras, mania que ele, Bacamarte, descobrira e estudava desde algum tempo, aquilo de contemplar a casa. Não, senhor, acudiu vivamente Crispim Soares. Não? Há de perdoar-me, mas talvez não saiba que ele de manhã examina a obra, não a admira. De tarde são os outros que o admiram a ele e a obra. E contou o uso do albardeiro todas as tardes, desde cedo até ao cair da noite. Uma volúpia científica alumiou os olhos de Simão Bacamarte. Ou ele não conhecia todos os costumes do albardeiro, ou nada mais quis, interrogando o Crispim, do que confirmar alguma notícia incerta ou suspeita vaga. A explicação satisfê-lo, mas, como tinha as alegrias próprias de um sábio, concentradas, nada viu o boticário que fizesse suspeitar uma intenção sinistra. Ao contrário, era de tarde e o alienista pediu-lhe o braço para irem a passeio. Deus! Era a primeira vez que Simão Bacamarte dava ao seu privado tamanha honra. Crispim ficou trêmulo, atarantado. Disse que sim, que estava pronto. Chegaram 2 ou 3 pessoas de fora. Crispim mandou-as mentalmente a todos os diabos. Não só atrasavam o passeio, como podia acontecer que Bacamarte elegesse outras delas para acompanhá-lo e o dispensasse a ele. Que impaciência, que aflição, enfim saíram. O alienista guiou para os lados da casa do albardeiro, viu-o à janela, passou 5, 6 vezes por diante, devagar, parando, examinando as atitudes, a expressão do rosto. O pobre Mateus apenas notou que era objeto de curiosidade ou admiração do primeiro vulto de Itaguaí. Redobrou de expressão, deu outro relevo às atitudes. Triste, triste, não fez mais do que condenar-se. No dia seguinte foi recolhido à Casa Verde. Então vamos parar por aqui. E a gente sabe que o Simão Bacamarte, nesse capítulo, ele começa a internar todo mundo na Casa Verde. Ele começa a achar que todo mundo era louco, inclusive pessoas consideradas normais pelo resto da comunidade. A primeira vítima foi o Costa, que foi um homem que enriqueceu. Depois ele ficou pobre porque ele começou a emprestar dinheiro para todo mundo que pedia. E ao invés de cobrar essa dívida, ele começou a perdoar a dívida das pessoas, apesar de estar pobre. O alienista, né, o Simão Bacamarte, achou isso uma loucura, pegou o Costa e o internou na Casa Verde. A segunda vítima foi a prima do Costa, que foi tentar interceder pelo Costa, pelo primo. E o Simão Bacamarte achou ela louca também, pegou a prima do Costa e internou lá na Casa Verde. E a terceira vítima que a gente tem até essa parte do capítulo é o Mateus, um homem simples, trabalhador, que construiu uma casa magnífica. Só que ele ficava, depois da construção dessa casa, ele ficou muito orgulhoso por essa construção, por ter conseguido aquilo. Então ele passava horas do dia, no período da manhã, ele sentado no jardim, contemplando aquela obra, contemplando a própria casa. E à tarde, ele se colocava dentro da casa, só que na janela da frente, todo bonitão, assim, né, se trocava, se arrumava para que as pessoas passassem na rua e o admirassem ele e a própria casa. O Simão Bacamarte achou aquilo uma loucura, pegou o Mateus e o prendeu na Casa Verde também. Bem, no próximo vídeo, daí a gente continua o capítulo 5. Tá joia? Tchau, tchau!